Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nosso 12º encontro, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1. Ouçamos primeiro a leitura. Templos de Deus. Não vos deixeis prender a um jugo desigual com os infiéis, que têm em comum justiça e injustiça, que acordo entre a luz e as trevas, que concórdia entre Cristo e Belial, que partilha o que crê com o infiel. É compatível o templo de Deus com os ídolos? Pois nós somos templo do Deus vivo. Como ele disse, habitarei entre eles e me deslocarei com eles. Serei seu Deus e eles serão meu povo. Portanto, saí do meio e apartai-vos deles, diz o Senhor. Não toqueis o impuro, e eu vos acolherei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Capítulo 7, versículo 1. Assim diz, portanto, dispondo de tais promessas, meus queridos, purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e espírito, completando nossa consagração e respeitando a Deus. Esta é a nossa leitura que nós vamos refletir hoje. Templo de Deus, versículo 14. Não vos deixeis prender a um jugo desigual com os infiéis, que têm em comum justiça e injustiça, que acordo entre a luz e as trevas. Paulo agora interrompe o discurso que vinha fazendo de forma amigável e confiante. Esse discurso, Paulo vai retomar no capítulo 7, versículo 2. Então, do capítulo 6, versículo 14, até o capítulo 7, versículo 1, essa nossa passagem aqui, Paulo intercala com uma admoestação, convidando os cristãos de Corinto a se afastar do mundo e do pecado, e uma caminhada para a santificação. Paulo apóstolo quer mostrar que a relação com os infiéis, a que se refere aos pagãos, não se refere aos judeus, não deve existir, e que se deve ter cuidado com os companheiros de jugo, os cristãos que assumiram o jugo de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 30. Existe uma oposição total entre a crença e a descrença. A fé é incompatível com a falta de fé, a incredulidade. A primeira oposição encontramos entre a justiça e a iniquidade, isto é, a injustiça. Nesta perspectiva, já existia no judaísmo, que era incompatível com o paganismo. O judeu se justificava diante de Deus, observando o código da aliança, a lei e a Torá. Os pagãos eram seres sem lei, e por isso os judeus se afastavam deles. O cristão não vem justificado pela lei, mas por pura graça divina. Assim, o cristianismo não deve pactuar com o paganismo, pois a igreja deve se afastar dos deuses pagãos, a idolatria, e a fé deve se afastar da incredulidade, da falta de fé. A segunda oposição está entre a luz e as trevas.
entramos aqui no campo espiritual. A luz é o reino de Deus, Lucas capítulo 16, versículo 8, é o reino de Cristo, Efésios capítulo 5, versículo 14. As trevas pertencem ao reino de Satanás, Lucas capítulo 22, versículo 53. Os cristãos, eles são chamados a ser luz, por isso não podem se deixar serem conduzidos pelas trevas, o mundo pagão. Porque os cristãos foram chamados à luz. Nos diz São Paulo na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Por algum tempo fostes trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, isto é, um comportamento ético, pois como filhos da luz. Versículo 15. Que concórdia entre Cristo e Belial, que partilha o que crê com o infiel. Vemos o contraste da fé com a incredulidade, a falta de fé. É idêntico entre Cristo Jesus com Belial, isto é, Satanás. Cristo enfrenta Satanás como inimigo. Quando Jesus foi tentado, ele e o diabo são adversários de reinos opostos. O ser humano jamais poderá servir a dois senhores ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6, versículo 24. Versículo 16. É compatível o templo de Deus com os ídolos, isto é, divindades? Pois nós somos templo de Deus vivo. Como disse, habitarei entre eles e me deslocarei com eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Encontramos duas citações do Antigo Testamento. Levítico, capítulo 26, versículo 11 a 12, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 27. Aqui o apóstolo Paulo reforça suas palavras e confirma que existe uma separação entre o templo de Deus, os cristãos, e os deuses pagãos, os ídolos, divindades dos povos pagãos. No antigo Israel, o templo de Deus e os ídolos se opunham radicalmente. Agora, o templo de Deus não é o templo de Jerusalém, mas a igreja, a comunidade cristã, o templo sagrado do Espírito Santo. Aqui a igreja é a edificação divina, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. É a casa espiritual edificada de pedras vivas, sobre a pedra angular preciosa que é Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Não deve existir relação entre o templo novo e os ídolos, as divindades, os deuses pagãos. A fé exige uma separação, absoluta independência das divindades pagãs. Para os cristãos, Deus é Deus vivo, enquanto os deuses pagãos estão mortos. O apóstolo afirma que a igreja é templo de Deus, pois o próprio Javé Deus afirmou no Antigo Testamento: habitarei e andarei no meio de vós, serei vosso Deus e vós sereis o meu povo. O povo de Deus é o povo da nova aliança, é o templo que o Altíssimo habita. Vai haver muita dificuldade, ainda hoje existe essa dificuldade, das pessoas reconhecerem que a igreja é a presença do próprio Cristo vivo no meio de nós, como cabeça do seu corpo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu acredito em Cristo, não acredito na igreja. Ora, como eu posso separar o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, do Cristo cabeça? Eu estou decapitando o próprio Cristo, porque o Cristo cabeça não se separa do seu corpo, nem seu corpo se separa da sua cabeça. Há uma unidade inseparável entre Cristo e a igreja, o corpo de Cristo.
Então, é como também na época de Jesus. Como as pessoas tinham dificuldade de reconhecer que por detrás daquela humanidade existia a divindade, as pessoas hoje também, né? Aliás, eles ouviam as palavras de Jesus, viam que Jesus falava, mas só eram capazes de ver esta humanidade, mas jamais penetravam no mistério que Jesus era, porque aquela realidade humana também era divina. Era o Filho eterno de Deus, feito homem. Isso acontece também hoje. Como eu dizia, as pessoas não são capazes de ver na igreja o corpo de Cristo vivo, com seus membros vivos, que agem na história. Então, há uma dificuldade das pessoas verem que a igreja é o corpo de Cristo vivo. Cristo não se separa da igreja. Isso São Paulo experimentou muito no caminho de Damasco, quando ele perseguindo os cristãos, percebeu que ao perseguir os cristãos estava perseguindo o próprio Cristo. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue, dirá Jesus ao apóstolo Paulo. Mas também essas dificuldades continuam. Muitas pessoas não são capazes de ver que por detrás daquela Eucaristia, daquele pão, está escondido o próprio Cristo vivo, presente, seu corpo, sangue, alma e divindade. Então eles veem simplesmente corpo, simplesmente uma hóstia. Eles têm dificuldade de perceber que naquela realidade, naquela hóstia consagrada, na consagração da celebração eucarística, já não é, se você vê pão, mas não é um pão, é Cristo Jesus vivo. Como o povo via Jesus na sua humanidade, continuava acreditando que aquele era simplesmente um homem, não era Deus, e por isso rejeitava Jesus. Ao rejeitar Jesus, rejeitavam também os apóstolos. Ao rejeitar os apóstolos, rejeitava o próprio Pai, que enviou seu Filho Jesus. Versículo 17. Portanto, saí do meio e apartai-vos deles, diz o Senhor. Não toqueis o impuro, e eu vos acolherei. O povo de Deus não deve se sujar com as abominações do paganismo. Não se deve fazer uma mistura que faz perder a identidade e a realidade viva do Cristo presente no meio da igreja e da história. Eles devem se afastar do mundo dos pagãos, embora permaneçam no meio deles. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Devem renunciar a fugir aos pecados e vícios dos infiéis. Para isto, Paulo cita Isaías, capítulo 52, versículo 11. No profeta Isaías, Deus chamava seu povo no exílio da Babilônia. Isto é, a Babilônia era um país pagão, e a sua capital era uma cidade impura. Para sair da cidade infiel e voltar à terra prometida. Para os cristãos, o que torna impuro ou imundo é a fornicação, a cobiça, o culto aos deuses, ídolos. Efésios capítulo 5, versículo 3 e versículo 5. Esta impureza se opõe, é o contrário à santidade da igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7. Os cristãos, ao abandonar o mundo com seus deuses, encontram refúgio em Deus. Versículo 18. Serei vosso Pai, vós sereis meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. No texto de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, encontramos a promessa de Javé dada pelo profeta Natã ao rei Davi e a seu filho. Nessa promessa, o Deus da aliança afirma que será sempre um pai para Davi e para seu filho,
futuro rei de Israel. O próprio rei podia considerar-se filho de Deus. São Paulo transfere esta bênção a todos os cristãos ungidos, unção, Messias, ungidos. Deus é Pai amado e todos os cristãos são filhos e filhas de Deus. Capítulo 7, versículo 1. Assim, portanto, dispondo de tais promessas, meus queridos, purifiquemo-nos de toda impureza de corpo e espírito, completando nossa consagração e respeitando a Deus. Respeitando a Deus, isto é, temendo a Deus. É o temor de Deus. Deus exige dos cristãos que se guardem de toda mancha da carne e do espírito. Os cristãos foram eleitos e receberam a graça da eleição no batismo, onde eles se comprometem à integridade de fé e à renúncia a Satanás com toda a sua pompa. Deus Pai nos santificou, e existe, a partir de então, o compromisso de uma vida moralmente pura e santa, uma vida íntegra. Assim, vivendo no temor divino, respeitando Deus Pai, temor é o respeito profundo ao ser santo e onipotente, isto é, a Deus. O cristão, como encontramos na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12 a 13, devem trabalhar com temor e tremor pela sua salvação, pois Deus é aquele que age, aquele que opera em nós. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.